Olá, queridos. Eu aqui para compartilhar um pouquinho do que temos falado nos nossos cultos. Estamos falando sobre Efésios 6, sobre a armadura de Deus, mostrando o significado do que Paulo estava falando, assim como a sua aplicação prática. A armadura de Deus em Efésios 6 nos leva a um entendimento profundo das Escrituras. E quando aplicamos essa palavra em nossas vidas, nós somos revestidos do poder de Deus para resistir às ciladas do inimigo. O inimigo tem muitas ciladas, não é verdade? Efésios 6,14 diz assim: Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Na semana que se passou, falamos do cinturão da verdade. O cinturão tinha por volta de 6 polegadas. Era de couro e era o ponto de segurança de toda a armadura. O cinturão era onde as armas eram penduradas. Ele segurava a couraça, no caso a couraça da justiça ajustada no corpo do soldado, e ainda tinha uma tanga que protegia as partes íntimas para baixo. Essas características eram essenciais para o bem-estar físico e a segurança do soldado no campo de batalha. O cinto, quando estava preso, significava que o soldado estava de serviço. O cinto frouxo indicava que o soldado estava de folga. Como cristãos, somos chamados a estarmos sempre de serviço, com o cinto afivelado, prontos para combater as batalhas espirituais. Mas, apontando para o simbolismo do que a verdade significa na armadura de Deus, chegamos à conclusão que a verdade não é apenas um conceito. Você sabia disso? A verdade é uma pessoa, Jesus, o fundamento da nossa fé. Essa verdade, como fundamento da nossa fé, tem um nome. Seu nome é Jesus. E Ele nos chama todos os dias para vestir a armadura de Deus, na qual começamos com o cinto da verdade, representando quem Ele é, Deus encarnado, a verdade encarnada que morreu por nossos pecados e nos salvou pela sua graça. A verdade que nos fez vivos nele para viver como seus filhos e filhas, experimentando a sua herança por nós, nos chamando de seus amados, enquanto o chamamos de Abba. Ele brada de alegria, enquanto se regozija sobre você. Ele te ama com um amor inconfundível, irresistível e imensurável. Esse amor nos chama a um lugar de santidade, pois aquele que nos amou também nos chamou para sermos purificados pela sua palavra. E a sua palavra é a verdade. Em Moisés nós recebemos a lei, mas em Cristo a graça e a verdade. Hoje, a principal razão pela qual as pessoas estão fugindo do lugar de serem transformadas pela verdade é o fato de que suas raízes estão mais em seu bem-estar do que em Deus. Elas estão enraizadas mais no conforto do que na palavra de Deus. E o que eu estou tentando dizer é que temos fugido do processo de santificação do qual o Espírito Santo de Deus nos chama. Meus queridos irmãos e irmãs, é o esmagamento que traz a unção. É pisando nas uvas que o vinho é feito. É permitindo que Deus nos esmague quando nos submetemos a Ele em obediência que somos santificados. Deus usa a humilhação para nos ajudar a superar o orgulho. Ele usa a dor para trazer cura. Ele usa a falta para nos mostrar que Ele é o nosso provedor, então nos ajudar a superar a nossa autossuficiência. Ele usa Jesus, a verdade de Deus encarnada, para nos libertar de todas as mentiras do inimigo.
João 8,32 nos diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O amor de Deus nos leva a abraçar a sua santificação na nossa vida. E uma vida santificada é o maior exemplo do que é viver uma vida vitoriosa em Cristo. É em Romanos 8, de 28 a 37, que vemos essa realidade. Ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E os que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e os que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É também em Tiago 4,7 que vemos que o nosso alvo principal não é fazer guerra com o inimigo quando passando por momentos de turbulência e guerra espiritual, mas sim nosso alvo principal é submeter a nossa vida em obediência e santidade ao Senhor. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A verdade de Deus, revelada por meio de Jesus, sustenta a vida cristã vitoriosa. Somos mais que vencedores nele, cingidos com o cinto da verdade. Permanecemos firmes e prontos, não desanimando, mas sendo corajosos e vivendo a verdadeira vida vitoriosa em Cristo, que é em submissão ao Senhor. Se quiser saber mais sobre a armadura de Deus, venha nos visitar na Lagoinha New Zealand. Nos sábados a gente tem um culto tremendo às 7, aos domingos às 10, aqui em Auckland. Queridos, vem com a gente. Deus abençoe.